Salve, salve pessoal, feliz em ter vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast Pode Chegar, diretamente aqui dos estúdios da Assembleia Legislativa, para tratar de diversos temas que envolvem o nosso mandato, o Brasil, o estado de São Paulo. E como vocês bem sabem, a cannabis medicinal, a partir de 2019 mais ou menos, desde quando a gente protocolou então o projeto de lei 1180, que se transformou numa lei estadual, acabou virando tema central do mandato. E para isso eu estou trazendo muitas pessoas que conhecem demais do assunto. E hoje uma convidada demais de ilustre, que muito me honra por ter aceitado o convite, que é a Patrícia Vilela Marino, que é presidente do Instituto Humanitas 360, entidade que atua para reduzir a violência, aumentar a transparência, estimular a cidadania nos países da América Latina. É advogada formada pela Mackenzie. A Patrícia também foi aluna convidada do curso de filantropia da Universidade de Harvard. Desde 2023, integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República e o Conselho Nacional da Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. É fundadora do Cívico, que é um hub de impacto socioambiental formado por empreendedores e organizações do terceiro setor. E aí, falando mais especificamente aqui, foi uma das grandes incentivadoras desde o início do nosso processo legislativo envolvendo a cannabis medicinal. Patrícia, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, deputado. Para mim, estar nessa casa é sempre uma emoção. Eu me lembro de adolescente vir aqui acompanhar o mandato do meu pai. E poder vir aqui para defender uma causa que é tão cara, não só ao meu coração, mas à saúde pública do Brasil, a seu convite, é realmente importante. Obrigada. Que bom, fico muito feliz e que as boas lembranças possam trazer muita energia aqui para esse bate-papo nosso. Antes de falar da cannabis medicinal, eu queria que você pudesse trazer um pouco de informação a respeito do Humanitas 360, como é que surgiu essa ideia, as atividades que são exercidas pelo Instituto hoje, antes da gente falar especificamente aí da cannabis. Muito bem. Antes de nós institucionalizarmos, eu digo porque a Humanitas é uma iniciativa minha, do meu marido, de um grupo de amigos latino-americanos e do nosso filho que nasceu em 2012, quando nós já ideávamos o que o Instituto fosse fazer, nós nos debruçamos em entender qual era o real problema da cidadania ou da falta do exercício da cidadania na América Latina, o que fazia com que as pessoas não acreditassem nos seus governos, o que faz o propício crescimento da violência e da criminalidade, do faccionamento de tantos habitantes na América Latina às facções criminosas. E então o Humanitas, junto com a unidade de inteligência da revista The Economist, criou o primeiro índice de engajamento cidadão. E lá nós entendemos que o indivíduo latino-americano exerce muito pouco a sua cidadania e, por exercer muito pouco a sua cidadania, ele não acredita nas políticas públicas. E o que faz com que ele não acredite nas políticas públicas dos seus governos é essa distância do homem público, é o distanciamento desses mandatos, ainda que por esse indivíduo eleito. Sim. Esse mandato não fala com a problemática mais sensível do indivíduo na América Latina. E nós averiguamos que essa problemática tem a ver com uma política de drogas muito punitiva, quer dizer, coloca as pessoas na cadeia e não dá espaço para que as pessoas, inclusive, possam se defender desse aprisionamento. Geralmente pobres vão para a cadeia e os ricos conseguiam se defender porque conseguem ter advogados. A partir desse índice, a partir desse dado científico apurado no Índice de Engajamento Cidadão em 2018, nós começamos a buscar nexos de causalidade, de encarceramento e de uma política muito punitiva, muito dura em cima das pessoas. Levando em conta que o legislador acha que quanto mais dura for a política, maior será o raciocínio dessa pessoa de não cometer um ato delituoso, quando na verdade isso não acontece. Esse raciocínio, ele está longe de um grande grupo, de uma população que não cursou a escola, que não teve segurança alimentar, que não teve segurança familiar, que não teve transporte, que não teve políticas educacionais inclusivas. Nós temos na nossa América Latina, no nosso país, um grande grupo populacional que está à margem das nossas políticas públicas. E os mandatos estão longe da vida dessas pessoas. Perfeito. E aí, Patrícia, nisso vocês também lançaram um fundo filantrópico que financia projetos
nesse sentido, com esse tema? Olha, nós nos unimos com um grupo de legisladores e advogados, experts no assunto, olhando para outros países onde os conhecidos endowments são feitos, que são fundos financeiros, patrimoniais, que são colocados à disposição do desenvolvimento e de defesas de causas que vão de uma geração à outra. E para pesquisas, nós fizemos essa lei, eu fiz parte do grupo que advogou essa lei no nosso Congresso. Infelizmente, não conseguimos colocar contrapartidas financeiras como isenção de impostos, como acontece nos Estados Unidos, mas a nossa lei existe. E fizemos, eu, Ricardo, Daniel, nosso filho, junto com todo o comitê de investimento, tudo que a lei prevê, um fundo de sustentação financeira para causas que muito provavelmente vão além da minha vida, vão além da vida do meu marido, ainda que queiramos ser pessoas longevas, porque se trata de mudança de modo de pensar da nossa sociedade. Não é um processo que é da noite para o dia, né? É um processo longo, e eu acompanho um pouco da sua trajetória, vi sua entrevista no Roda Viva, adorei, inclusive já fazendo aqui uma tietagem. E aí, Patrícia, quero já a gente, como o tema da cannabis medicinal envolve um pouco de tudo isso que você falou, queria também entender como é que a cannabis medicinal surgiu para você. Tem alguma coisa familiar envolvida nisso? Ou é mais empatia mesmo pelo que acontece no dia a dia, você conhecendo casos? Porque é desse assunto que nós vamos tratar daqui para frente. Fantástico. E é esse assunto que move minha vida. Eu encontro com esse assunto, e aqui eu quero fazer uma abertura, um disclaimer muito sincero. Não era um assunto em que eu absolutamente dominava. Eu tive uma criação bastante conservadora, e muitos das tipificações que eu escutava falar, aquela pessoa só pode ser maconheiro, aquela pessoa só pode ser maconheiro. Então, tinha uma tatuagem, só pode ser maconheiro. Surfista era maconheiro, skatista era maconheiro. Então, que os nossos espectadores saibam que eu venho de um berço bastante conservador. Contudo, encontro em uma fase da minha vida um processo de escassez muito grande. E a minha escassez, ela não foi financeira, a minha escassez foi física. Eu tinha um sonho de ser mãe, e um processo de infertilidade muito longo me acompanhou. E é nesse momento, quando finalmente o Daniel nasce, eu me encontro com os produtores de uma produção artística, que é o documentário Ilegal. E nessa hora, onde eu estava em completo júbilo, verdadeiramente abençoada, e o Daniel nasce sem nenhum problema, eu me deparo com mães que viviam um processo de escassez muito mais longo que o meu. Porque aquelas crianças, elas teriam as suas enfermidades acompanhando as suas vidas até que as suas vidas existissem, ou até que os seus dias se terminassem. E eu me compadeci muito da história dessas mães. Com isso eu quero dizer que nós não precisamos ter os problemas dentro das nossas casas, nas nossas vidas, para nos compadecermos da dor do outro. A melhor das situações, e eu acho que as situações que nos elevam mais como seres humanos para próximo do divino, do celestial, é que a gente possa se compadecer da dor do outro sem que ela seja necessariamente a nossa. Perfeito. E ao ver que essas mães não conseguiam tomar banho, deputado, porque seus filhos podiam ter seus miolos fritados naquele momento com uma convulsão. E o meu Daniel, que chegou com tanto esforço, ele dormia placidamente. Quando os diretores me contaram, todo o meu preconceito caiu por terra. E eu me tornei, então, uma estudiosa do assunto, primeiro para o meu letramento pessoal, porque eu precisava me desfazer de toda uma bagagem bastante preconceituosa. Depois, me nutrir, me preencher de conceitos que fossem suficientemente bem construídos para vencer os meus preconceitos. E olhar para a vida dessas mães e saber que essas mães representavam, quem sabe, milhares de mães e centenas de famílias que precisam ter acesso a uma planta que se chama cannabis. E ao produto que vem dessa planta, que não é o baseado,
que não é aquilo que se encontra na boca de fumo. É muito importante que a nossa audiência entenda do que nós estamos falando. Nós estamos falando de desenvolvimento científico, nós estamos falando de tecnologia social, nós estamos falando de um amor que supera os preconceitos e os defeitos. Sabe que, Patrícia, você falando aqui, eu assisti o documentário também, consegui trazer o Tarso aqui para poder falar conosco, um querido, conhece muito, e eu sempre que posso também divulgo esse documentário para quem tem algum preconceito ou falta de informação, e ele é muito forte. E diante disso, como é que você avalia, porque a Patrícia já está muito habituada com o nosso processo aqui estadual, que foi a inclusão desses medicamentos à base de cannabis no SUS paulista, acompanhou a nossa luta para aprová-lo primeiro aqui na Assembleia e depois para ter a sanção do governador também, que foi um grande passo. E agora, nesse mês, especialmente, a gente começa a produzir os efeitos efetivos da lei, ainda que de forma bastante restritiva por parte da Secretaria. Mas eu queria ouvir a sua opinião a respeito do que representa isso para você, depois de tanto preconceito, de tanta luta, ter esses medicamentos no SUS, ou seja, disponível para as pessoas poderem acessá-lo com recurso público aqui em São Paulo. Primeiro e antes de mais nada, eu acho que quem nos ouve, nós precisamos entender o que foi esse movimento. Foi um movimento de cidadania ativa por parte de todo mundo que veio nas audiências. Eu me lembro das audiências em 2019 sendo feitas. Depois, um reconhecimento a todos aqueles que colocaram os seus mandatos à disposição daquilo que eu creio que foi civilizatório e um exercício democrático exemplar dos senhores. Quero deixar o meu agradecimento público ao ex-deputado Sérgio Vito, que presidiu várias dessas audiências públicas, inclusive algumas que eu estava aqui, nessa discussão qualificada, sem politização, sem partidarização, onde todos ali éramos e devemos continuar sendo partidários da vida e da qualidade de vida. Foram 3 anos e meio de um mandato de 4 anos. Sim. Eu quero deixar isso bem gravado, porque o tempo passa rápido e os legisladores têm tantas outras pautas para serem defendidas. E os senhores disponibilizaram 3 anos e meio num trabalho que eu sempre disse que era de alto risco, porque talvez o eleitorado não entendesse a profundidade, a necessidade de utilidade pública dessa luta. E os senhores assim o fizeram. Portanto, quando eu vejo isso, é com gratidão que eu quero retomar essas memórias e fazer com que aqueles que não participaram reconheçam esse trabalho. Depois, a sua liderança, que tem sido, de novo, colocar o seu mandato à disposição, não só de passar uma lei e ter o sancionamento do governador, mas seguir todo o processo que é constituir o grupo de trabalho, todo o processo que é esse estudo, esse debate, e assegurar que esse debate seja isento de posições político-partidárias. Exato. Que continuemos todos partidários de um valor da vida e de um princípio, que é o princípio do acesso público e da não seletividade da medicina e da pesquisa científica. Depois, dizer que São Paulo tem que manter esse pioneirismo. Tem o dever, né? Tem o dever de manter esse pioneirismo. E aí é um apelo ao nosso legislativo, mas também ao nosso executivo. É um apelo a todos os membros do grupo de trabalho que sejam ali cidadãos isentos, cidadãos que superem as suas preferências por um ou por outro, partidárias, e que levem em conta o princípio da defesa da vida. Nós não somos juízes nesse lugar, e muito menos justiceiros. Nós estamos aqui para discutirmos conteúdos científicos, pesquisa científica, e acompanhar, na medida em que é uma grande novidade, uma grande inovação, o que São Paulo está fazendo. E é com muita alegria que nessa hora eu sou paulista, em defender o pioneirismo de São Paulo, em dizer que a Assembleia Legislativa de São Paulo foi e é exemplo para todas as outras casas, e pedir, senhor governador, não abandone
essa causa a partir do momento em que o senhor sancionou essa lei. Essa lei tem que ser a lei que pega, não mais uma lei dentro do nosso arcabouço jurídico. Sem dúvida, Patrícia. Sabe que a gente falou aqui nos bastidores, as leis elas precisam ter alguém para poder ficar pegando no pé. O que não deveria, porque se a lei está aprovada e sancionada, a gente gostaria que no automático ela já acontecesse. Mas foi um ano desde a sanção até a produção dos efeitos. E dentro desse ano, você já falou aqui sobre o grupo de trabalho que foi formado, são 30 entidades que lá estão. Eu faço, por diversas vezes, algumas críticas, não só à composição, mas principalmente à falta de transparência do grupo de trabalho. As pessoas desconhecem quais os posicionamentos de cada um dos membros que lá estão, porque ali está decidindo se, por exemplo, nós vamos avançar para proporcionar para os autistas a condição de ter o tratamento com cannabis medicinal ou não. Para quem tem dor crônica, pode ter o tratamento ou não. Então, eu até aproveito esse momento para poder reforçar para a nossa audiência, que ela é bastante qualificada nesse sentido, em dizer, galera, vamos ficar atento para quem está posicionado no grupo de trabalho, quem está representando quem no grupo de trabalho, porque eu nem acho que todo mundo tem que ter a mesma posição que a minha. Eu reconheço que, enfim, nós somos diferentes de posicionamento. Só que o que eu não acho justo é que as pessoas se posicionem, por exemplo, contra, mas ninguém fica sabendo, ninguém sabe quem foi. Então é importante a sua fala sobre isso, porque o grupo de trabalho daqui em diante, o foco central para os avanços dessa política pública. Sabe, deputado, eu faço parte de grupos de trabalho nos conselhos nacionais em que eu represento. E nós somos nominalmente chamados à responsabilidade. Eu aceito posicionamentos contrários, e eu acho que o contraditório ele é uma necessidade, contudo, existe um limite do contraditório e do ideológico. E o limite do contraditório e do ideológico é a ciência e a evidência. Exato. A partir de um momento que o contraditório ignora a ciência e a evidência, ele já não é mais um contraditório, ele é o ideológico. E a história da humanidade nos mostra a devastação que defesas de ideologia fizeram nas nossas realidades. Portanto, sejamos permeáveis Sim. à mudança, a novos entendimentos. Exato. Sejamos defensores da vida dessas pessoas, porque na hora em que você toma uma decisão em nome de um grupo de trabalho e não assume essa decisão como sendo um indivíduo dentro deste grupo de trabalho, me parece uma situação bastante omissiva. E no mundo em que nós vivemos hoje, nós não podemos aceitar a omissão. A omissão é uma tomada de decisão. Sem dúvida. E aí então, Patrícia, para dar mais transparência para esse nosso momento da conversa, é o seguinte, a grande resistência que existe hoje no grupo de trabalho para avançar em outras patologias é que não existem, segundo eles, estudos e evidências clínicas que comprovem que a cannabis medicinal traz mais qualidade de vida, e aí podemos falar aqui dor crônica, autismo, Parkinson, Alzheimer e tantas outras patologias. Eu queria primeiro perguntar se isso é verdade e mais do que isso, se isso é verdade, se a gente tem processos de financiamento, por exemplo, para poder garantir que esses estudos estejam à disposição da academia. Olha, eu vou ter a sinceridade de dizer que não é verdade. Não é verdade, é por isso que eu disse da ciência e é por isso que eu falei sobre a evidência. Aquilo em que a ciência ainda não pôde provar e comprovar, já existe evidência para tanto. Num país onde nós não podemos ter a matéria-prima para a pesquisa científica nacional, é claro que nós vamos ter uma certa dificuldade em comprovar cientificamente. Porém, o mundo tem pesquisas de nível A, incontestáveis. E as evidências, Patrícia, estão aí. Eu protocolei, durante uma discussão mais acalorada no grupo, um estudo de Israel a respeito dos autistas. E não foi aceito, porque, segundo eles, os estudos de Israel são de Israel, não levam em consideração todas as exigências que o Brasil aqui o faz. E o que acho que nos incomoda, eu posso falar isso,
é que as famílias que têm condição de pagar já estão usando esses produtos, esses medicamentos para os seus filhos, por exemplo, autistas. Então, fica aqui mais uma colaboração de que, olha, o grupo de trabalho tem que ter mais empatia e ser sensível a essas causas, né? A gente está falando de autismo, por exemplo, que é hoje uma condição que está bastante difundida. Não sei se você lembra, mas no dia da sanção, o governador, né, ele confidenciou ali pra gente, inclusive, que o sobrinho dele não é autista, mas tem síndrome de Dravet, que também aquilo era para ele sentiu na pele, né, as mudanças que a cannabis medicinal proporcionou para a família dele. E, por um lado, é importante, porque a gente percebe que, né, assim, a cannabis está difundida em todas as camadas da sociedade, mas, por outro, assim, será que nós vamos precisar que todo grupo de trabalho tenha alguém na família que precise desse medicamento para a gente poder avançar? Não é justo, né? Nem um pouco, nem um pouco. E veja a situação esdrúxula que se apresenta. No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande para produzir, então, pesquisa nacional com essa matéria-prima que ainda é considerada no rol dos ilícitos. E aí nós não aceitamos as pesquisas produzidas em outro contexto que não seja o contexto nacional. Aqui nós vamos nominar ao negacionismo. É negar, 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 até que haja um estrangulamento de todas as oportunidades, um asfixiamento das oportunidades. Nós não podemos plantar, nós não podemos cultivar, nós não podemos fazer pesquisa, nós não aceitamos as pesquisas que são produzidas fora do Brasil. E o que sobra, então? Sobra a morte, sobra esse desgosto tão grande, sobra a ideologia e sobra uma outra coisa muito perversa, a seletividade. Hoje, as famílias que podem comprar, compram, e as que não podem comprar. Então, existe uma seletividade do acesso à saúde, existe uma seletividade do acesso à justiça, existe uma seletividade fomentada pelo negacionismo, pelas preferências. Eu não acredito e eu não vou mudar a minha crença. Eu quero dizer à nossa audiência e aos membros do grupo de trabalho que todos nós precisamos nos proporcionar mudanças. Sim. Todos nós precisamos exercer a empatia e, na melhor das hipóteses, a compaixão pela vida do outro, por essas mães, por esses pais que têm seus filhos convulsionando, que não podem trabalhar e que, portanto, têm uma situação econômica muito, muito, muito precária. Para que existe um serviço de saúde unificado se não é para olhar para essas mães, para estas famílias? Para que um grupo de trabalho se coloca a trabalhar se não é para destravar a situação? Facilitar a vida dessas pessoas. Para travar mais. E eu quero trazer uma coisa que é fruto de orgulho para todo brasileiro. Nós temos, na USP em Ribeirão Preto, o maior repositório de conhecimento e de pesquisa do assunto no mundo. Nós temos uma pessoa como o professor Carlini que deve nos encher de alegria, porque no mundo ele é reconhecido. E muitas vezes nós lembramos do professor Mechoulam, óbvio, mas nós temos o nosso grande cientista e do lado dele tantos outros cientistas que não encontram lugar de fala, lugar de acolhimento na sociedade brasileira e são levados para fora do Brasil. Importante você falar isso porque tanto USP quanto Unifesp fazem parte do nosso grupo de trabalho e eu com frequência troco muitas figurinhas aí com aqueles que representam as entidades lá. Mas eu queria falar com você o seguinte, Patrícia, você falou aqui, e é uma realidade, a dificuldade das pesquisas também oriundas pela proibição, inclusive, de pesquisar por não ser permitido o plantio. Eu sei, e você bem sabe, a gente torce, trabalha por isso, para que o Congresso possa tomar decisões mais, enfim, progressistas, mais pautadas na ciência no Congresso Nacional. As minhas expectativas
para esse mandato lá no Congresso não são das melhores, eu confesso para você, por conta da composição do Congresso, enfim, espero estar errado. Diante disso, eu protocolei aqui, desde 2023, ou seja, no ano passado, o projeto de lei 563, que está tramitando aqui na casa. Eu consegui aprovar a urgência dele no comecinho do ano que passou, que é o projeto que permite que as universidades públicas e os institutos vinculados à Secretaria de Estado possam produzir, ou seja, possam plantar aqui no estado de São Paulo para fins exclusivamente medicinais e para pesquisa. Você acha que esse pode ser o caminho ou você tem a expectativa que o Congresso possa avançar, seja no 399, eu vi que tem outros projetos lá que tramitam, que são semelhantes a ele. Quais são as suas avaliações a respeito do plantio? Acho que eu tenho duas palavras. Expectativa é baixa, a esperança não pode morrer nunca. Até porque eu quero falar diretamente com a bancada evangélica. Porque nós comungamos de um princípio, dentro de seguir o Evangelho de Jesus Cristo, que é o princípio da vida, que é o princípio do respeito, que é o princípio de amarmos uns aos outros, como o próprio Deus demonstrou sempre o nosso amor por nós. E é nessa demonstração de amor, na tentativa desse amor ser o mais perfeito, o mais incondicional possível, que é o amor ágape, é que nós precisamos nos transformar. E nós precisamos abrir espaço. Espaço no cognitivo, espaço no intelectual, mas espaço no coração, para poder entender do que nós estamos falando quando nós falamos de plantio. Senhores e senhoras, nós não estamos falando do libera geral. Até porque eu seria absolutamente contra do libera geral. Eu sou mãe. E tenho muita responsabilidade em falar o que eu falo. Nós estamos falando nas famílias que, em não sendo as nossas, precisam de um acesso. E antes de serem deputados e senadores, deputadas e senadoras, são homens e mulheres. Homens e mulheres que, ao seguir o exemplo de Jesus Cristo, nós precisamos nos constranger, como ele nos chama a nos constrangermos, naquilo em que é a nossa agenda pessoal, naquilo em que até é uma agenda partidária, mas que não é uma agenda cristã, e que precisa se tornar uma agenda cristã. Portanto, o PL 399 ele tem condições bastante restritivas de cultivo. Não é um cultivo de jardinagem que se faz no seu jardim. É um cultivo bastante cerceado e muito criterioso. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando em absolutamente abrir espaços ao tráfico de drogas. Porque ao tráfico nós precisamos fazer investigação criminal. Mas nós precisamos separar o que é saúde, o que é persecução criminal, o que é o justo processo legal e aonde está o sofrimento dessas pessoas. Então, eu tenho essa esperança de que haja uma transformação, uma metanoia de mente nos nossos congressistas. Não tenho muitas expectativas. Então, é fazer um equilíbrio entre a minha esperança e a minha expectativa, mas é nunca deixar de trabalhar para esse bem comum. Tá certo. Você acompanha, Patrícia, o processo que está no STJ? Você acompanha a audiência pública? Sim. Que teve a respeito do plantio do cânhamo. E aí a nossa audiência sabe, mas para quem está chegando agora e não conhece, o cânhamo é também da mesma família, só que tem um baixíssimo teor de THC, ou seja, praticamente fica inviável você utilizá-lo para o uso adulto, né, uso recreativo, como alguns gostam de falar. O que você achou da audiência? Você acha que o judiciário pode ser eventualmente um caminho para a produção nacional? Eu acho que o judiciário ele não age de ofício. O judiciário precisa ser acionado. Demandado, sim. E na medida em que ele está sendo acionado e demandado, eu tenho visto uma postura institucional muito responsável do judiciário. E eu gostaria de ver isso no nosso legislativo. Porque, veja bem, nós estamos abrindo uma discussão, uma briga tão grande em torno de algo que podia ser
simplificado. Porque na nossa lei, nós não temos o critério objetivo para saber o que é o consumo pessoal e o que é o tráfico. E o nosso legislativo pode resolver isso, mas ele não resolveu até agora. Então, isso tem sido uma demanda constante ao judiciário nas suas diferentes jurisdições, nas suas diferentes competências. Eu tenho gostado de ver essa discussão acontecer, sim, no judiciário, porque ela tem sido de grande conteúdo, de educação, de letramento. Lembra quando eu falei que eu precisei me dispor a aprender muita coisa? Sim. Esse tem sido um conteúdo para ensinar as pessoas do que nós estamos falando. Por exemplo, dizer que cânhamo e cannabis sejam as mesmas coisas é uma inverdade. Porque são plantas que vêm do mesmo lugar, digamos assim, mas com propriedades diferentes e, portanto, com usos diferentes. Usos que podem ser de uma qualidade, de uma importância econômica muito grande, no caso do cânhamo. Usos que têm uma propriedade com apuração científica comprovada, e eu reitero aqui isso, para a saúde pública. E tudo parece que está sendo resolvido ou está sendo minimizado numa discussão de competência entre legislativo e judiciário, quando, na verdade, as competências estão asseguradas. Um está sendo demandado e, por isso, está fazendo a oitiva que precisa ser feita. Exato. E o nosso Congresso deveria fazer a mesma coisa. Deveria o nosso Congresso fazer as audiências públicas para entender o que isso significa. E deveria legislar naquilo em que sempre faltou ser legislado, que é o critério objetivo para se diferenciar o que é o porte daquilo que é o tráfico. E, gente, vamos atrás daquilo que realmente é criminoso. Vamos atrás daquilo que corrompe a sociedade brasileira. Vamos atrás daquilo que faz, talvez, a maior competição à soberania nacional hoje, que é o crime organizado e é o tráfico. Patrícia, é importante esclarecer que na audiência, para quem não assistiu, a ministra deu oportunidade para quem é contrário também se posicionar, Exato. Quem favorável se posicionar. Então foi uma audiência bastante democrática, vamos dizer assim. Então não foi uma audiência, só pode falar aqueles que são favoráveis ao tema. Tivemos posicionamentos contrários, então vale a pena quem quiser acompanhar. Você já começou aqui a falar, mas eu também queria aprofundar um pouquinho mais, então. A respeito dessa decisão que o Senado Federal tomou uma posição a respeito da PEC 45, o Supremo Tribunal Federal está ali, faltando acho que um ou outro ministro para poder fazer tomar uma decisão a respeito do tema da diferenciação entre o porte e o tráfico. Como é que você se posiciona? Ficou claro para mim já, mas então você entende que a decisão que o Supremo tende a tomar é uma decisão mais pautada na realidade brasileira. Exato, e na objetividade dos fatos. Se em 2015 um recurso extraordinário foi feito e ele subiu em todas as instâncias e chegou à discussão do Supremo Tribunal Federal, se o Supremo não se pronuncia de alguma maneira, ele está sendo omisso à sua competência, omisso perante a população brasileira. E ele está se pronunciando. Eu gostaria que neste paralelo o nosso Congresso tivesse, então, legislado aquilo que falta, na regulamentação daquilo que falta. Qual é o caráter e o critério objetivo de fazer essa distinção? Porque a lei de 2006, apesar de ter vários problemas, ela faz um avanço, que é o avanço de se reconhecer duas figuras, que é a figura do portador e a figura do traficante. Mas ela não discorre elementos objetivos, critérios objetivos, para que essas duas figuras daquele tipo penal fossem objetivamente ali no lugar do fato diferenciado. Não por nada que cresce, então, o número de aprisionamentos. A nossa massa carcerária hoje, ela é a nossa população carcerária, e eu falo massa com responsabilidade, porque o que existe é um empilhamento de corpos ali, ela cresce, então, em 700%. E nós estamos vendo uma situação de já não conseguir como lidar com isso.
Por quê? Porque cidadãos ali no momento são sempre colocados como traficantes, o policial penal tem meta a cumprir, e se a meta dele for atrelada ao número de pessoas que ele prende, então o incentivo é pernicioso para a execução daquela atividade de segurança pública, e nós estamos andando para trás, quando na verdade o nosso Congresso poderia, deveria dizer que, olha, nós vamos agora regulamentar isso, e esse critério objetivo vai vir do Congresso, e deveria vir do Congresso, mas não veio até agora. E nós estamos falando de uma lei de 2006. Sim, De um recurso que está correndo desde 2015. O que mais nós precisamos esperar? Sim. Eu temo dizer que uma polarização, e de novo, por preferências, toma o lugar daquilo que deveria ser o devido dever da execução desse mandato. E nós, então, o Legislativo deveria sim fazer isso, mas não o fez até o momento. Sim, por omissão do Legislativo é que o Supremo acabou avançando, assim como o STJ também está tendo essa oportunidade de poder trazer mais luz a esse debate a respeito da produção nacional. E a resposta que eu acho que ninguém gostaria de ver é que, então, ao Congresso se manifestar, ele vai se manifestar na Constituição. Quando, na verdade, por que não se manifestar ali, naquela lei? Sabe que aquele é o nosso assunto. Mas aí o Congresso vai e se manifesta na Constituição. Na Constituição Cidadã, no artigo 5º, colocar ali uma proibição. Sim, que é a PEC 45, que é a PEC 45. O que vai gerar mais anos de discussão e anos de uma instabilidade por conta dessa discussão muito grande. Perfeito. Patrícia, queria que você trouxesse também, você faz parte, foi convidada a participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico, é o conselhão que o presidente da República instituiu. Eu gostaria que você pudesse trazer um pouco à luz aqui aos nossos telespectadores o que de fato esse conselho pode fazer, pode ajudar, quais são as principais pautas que estão colocadas. Não sei se vocês estão divididos aí em alguns grupos, e esse tema, por exemplo, da cannabis é um tema que eventualmente pode aparecer. Como é que estão os trabalhos do conselhão do presidente da República? Primeiro, eu quero agradecer à administração pública por ter, acho que, instituído novamente esse mecanismo, que apesar de parecer muito grande e talvez até inócuo pela sua grandeza e a dificuldade de mobilizar tantas pessoas, estão mobilizados aqueles que realmente estão imbuídos desta responsabilidade. E pela organização, existe um grupo de gestores fazendo essa organização, pessoas extremamente qualificadas, pessoas que deixaram suas vidas institucionais, profissionais, privadas em vários dos seus estados e foram a Brasília para se dedicar a que esse seja um grupo que, ainda que muito grande, seja um grupo efetivo, eficiente. Nós somos divididos em algumas comissões. Eu faço parte da Comissão de Direito e Democracia. Existe a Comissão de Desigualdades e outras comissões. E dentro do grupo como um todo, existiu um movimento de aprovação de grupos de trabalho. Vários grupos de trabalho foram aprovados, instituídos e estão tendo as suas entregas feitas no curso desse primeiro ano. Eu tenho um grupo de trabalho que ainda não foi instituído, foi aprovado, mas ainda não foi instituído, porque a demanda é muito, muito grande. Nós temos vários setores do governo, da sociedade e das pautas caras à sociedade que precisam ser estudadas, e esse estudo ele é profundo, ele demanda tempo. Vamos lembrar que são todas pessoas, sempre as mais engajadas são as mais ocupadas, e sempre fazer espaço nas agendas não é fácil, mas eu acho que ter o conselhão novamente instituído é muito importante, porque dá-se espaço ao debate, dá-se espaço à discussão e à busca de políticas públicas que venham realmente das bases, que venham dos territórios. E escutar
os opostos. Então, isso demanda tempo. Porque a composição desse conselhão não é necessariamente pessoas que estão alinhadas, vamos dizer assim, do ponto de vista ideológico com o presidente Lula. De maneira nenhuma. Ele é muito diverso. E, então, os debates serem, às vezes, longos e acalorados. Mas cabe à equipe de gestão sempre ir trazendo dos debates as diretrizes. E, muitas vezes, as visitas territoriais e tudo isso. Eu agradeço poder estar lá e experimentar. Às vezes a gente só consegue minimizar as nossas críticas à administração pública quando a gente está, de alguma maneira, envolvido na administração pública. Sim. Porque são muitos os gargalos que existem exatamente para assegurar a isenção, o bom uso do erário público. Então, ela não é, digamos, tão ágil quanto a administração privada. E a possibilidade de poder conhecer esses entraves, ela é minimizadora de algumas das críticas inócuas. Sim, importante que as pessoas participem para ter noção também da dificuldade que é você avançar em pautas, em políticas dentro do poder público. Patrícia, eu aqui na minha programação, eu acho que eu consegui falar sobre tudo, mas quero também aproveitar esse momento para agradecer bastante você pessoalmente e todo o grupo que você apoia, que é o IPSEC, e agora, né, se instituiu enquanto FICOS, porque desde o começo da Frente Parlamentar, desde quando era o Sérgio Vitor, esse grupo sempre assessorou, participou ali como braço executivo da frente. Quando eu assumi a Frente Parlamentar, desde o começo desse novo mandato, se manteve da mesma forma. Então, queria te fazer um agradecimento também para que você possa estar animada para poder acompanhar essas discussões. Eu gostaria muito que, claro, no Congresso Nacional a gente pudesse ter avançado com algumas das pautas que a gente conseguiu trazer para cá, mas enquanto isso não acontece lá, a gente vem aqui do nosso jeito em São Paulo, irradiando para o Brasil. Você sabe que a lei que foi produzida aqui, ela acabou que pipocou em praticamente todos os outros estados brasileiros, então, de alguma forma, São Paulo está conduzindo isso, e eu também quero aproveitar esse momento para agradecer você e agradecer toda a galera que acompanha, especialmente ao Bruno Pegoraro, que está liderando esse processo aí da FICOS. Fica meu agradecimento em nome da Assembleia Legislativa também aí por isso. Eu quero te agradecer essa Assembleia que nos acolheu, então, já há alguns anos. E, sabe, me ocorre agora agradecer a todos os deputados e deputadas que eu tive a oportunidade de conversar na constância da Frente Parlamentar e que não eram concordantes com a minha posição naquele momento. E nem por isso a nossa conversa deixou de ser respeitosa, nem por isso a nossa conversa deixou de ser edificante, e também por isso eu acredito na democracia. Quando nós podemos ter conversas que fogem da concordância, republicanas, né? Exatamente, mas elas não fogem da defesa dos princípios republicanos. Então, muito obrigada aos parlamentares desta casa, muito obrigada aos nossos parlamentares de outros estados que têm se aberto a essas conversas. Cada ida a Brasília, o Bruno comigo, nós nos colocamos à disposição de conversar com eles, quer seja pelo uso medicinal da cannabis, quer seja pelo potencial econômico para o agronegócio do cânhamo industrial, sempre pela defesa da pesquisa científica no país, da cientificidade, sempre pela defesa da legalidade, da oficialidade, entendendo a posição difícil que as nossas polícias muitas vezes ficam em ter que cumprir com metas que são metas perniciosas, entendendo a posição do homem público e da mulher pública. Portanto, eu só posso agradecer mais essa oportunidade e dizer que, como presidente do Grupo de Trabalho de Política de Drogas e Encarceramento no CNPCP, nós temos um calendário de audiências públicas sendo feito. Na próximo dia 21, terça-feira, a nossa audiência é em Brasília, no Ministério da Justiça. Temos dia 18 de junho, aqui em São Paulo, 2 momentos, aqui nessa casa e na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Vamos depois para Porto Alegre. Me uno
em solidariedade aos nossos irmãos e irmãs, cidadãos e cidadãs lá de Porto Alegre. Vamos depois para o norte e para o nordeste, entendendo que essa é uma pauta de saúde pública e não deveria só estar constrita ao direito penal, muito mais à saúde, ao meio ambiente e à oportunidade de desenvolvimento econômico do Brasil. Que bom, Patrícia. Eu fico feliz, agradeço também aqui a oportunidade que você me deu de poder trocar essa ideia com você. Estou bastante esperançoso do trabalho que a gente está fazendo aqui. Sabe, quando você... eu estou convicto do que eu estou fazendo, então eu estou muito leve para poder seguir em frente nessa caminhada. Não é uma caminhada fácil, porque também envolve tempo, engajamento, você ter que convencer pessoas que, enfim, tem todo um preconceito, mas que com o tempo a gente foi também conseguindo desmistificar isso. Hoje o nosso processo aqui envolve muito os avanços do GT aqui, estadual, sobre a lei, avançando nas patologias, e agora nesse PL 563, que autoriza aqui o Estado a poder produzir o próprio medicamento, fazer pesquisa, e, enfim, quero te agradecer e que você possa usar esses minutinhos finais para poder deixar uma mensagem para todo mundo que nos acompanha, e especialmente aí sobre as suas expectativas envolvendo a cannabis medicinal e outros temas que são correlatos. Eu gostaria de pedir para o nosso legislador olhar aquilo que está escrito no projeto de lei e se abrir para o debate, se abrir para a conversa, se abrir para que nós possamos despolitizar as nossas discussões e contextualizá-las, significá-las, ressignificá-las no âmbito da pesquisa científica, porque só assim nós nos desprovemos, nós nos despimos de cargas que nos foram colocadas por educação, por pautas, e transformar a nossa discussão em prol das crianças, da melhor idade, que precisa desse cuidado. Muito obrigada. Que bom, Patrícia. Feliz em ter você aqui. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado também do nosso bate-papo. Com isso, a gente encerra um episódio do Pode Chegar, diretamente aqui dos estúdios da Assembleia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu.